Apenas mentirosos podem falar sobre o amor. Vídeo patrocinado pelo Vitor Aga, do canal Vinícius Gueolan. E aí, vambora. Você é homem de uma mulher só. Eu sou. Sou sim. Sei. Esse não é o filme que ele é um anjo ou um demônio? Eu não lembro o que ele é, mas eu lembro desse filme. Inclusive, estou procurando por ela. Tá. Quem sabe é você? Do you love me? King Cloud Thorne, muitíssimo obrigado, meu querido, por mais um mês. Quer dizer, no caso, por um mês, ponto. I know you've only known me a short while, but Ele é a morte, isso, pode crer. think that's sort of yeah. Do you love me? No, you gotta have it out. I have loved you ever since I've known you, Joe. I couldn't help it. And I tried to show and you wouldn't let me, which is Me mandaram um vídeo de romance, pô. Olha só. Tô brincando. fine, but I must make you here now and give me an answer because I cannot go on like this any longer. Esse é o filme e livro favorito da minha mãe. Fica aí a curiosidade pra vocês. Orgulho e Preconceito, ela tem uma paixão muito inacreditável por esse filme e por esse livro. É isso. O maior hater do romance, vamos ver. Você que vai ter Before Sunrise, eu gosto muito dessa trilogia. Não há na história humana nenhum outro tema que seja tão onipresente. Em livros, em poemas, em canções, em filmes, em peças de teatro, em shows de É bom o que? Orgulho e Preconceito? Sim, é muito bom. É um clássico mesmo, é muito bem construído. fantoche. Minha amiga quer muito que eu leia Orgulho e Preconceito, é muito bom. É muito bem construído mesmo. É uma boa história em geral. Reels do Instagram. Quanto ao amor. Arte e amor são a mesma coisa, diz Chuck Klosterman. Obrigado por apontar que é esse cara, eu não ia ter notado. Tipo, valeu. Tipo, é esse cara, valeu. Nossa, que barbona, gostei. Klosterman. É o processo de ver a si mesmo em coisas que não são você. O que eu... Seguindo minha ex, romance era coisa de viado. Eu respondi, pois me traga um twink imediatamente. É uma forma de lidar com a situação, concordo. Sei lá o que ele quer dizer. Mas a arte sempre foi, afinal, aquilo que pronuncia o impronunciável. Aquilo que surge quando a gente precisa dizer o que não pode ser dito. A arte está aí pra você se expressar de uma maneira que você não consegue se expressar geralmente. Expressar o que não pode ser expressado. Ela Obrigado. é, em muitos sentidos, o que permite Essa galera que faz vídeo bom e aí eu não consigo adicionar nada, porque tudo que eu vou adicionar a pessoa já fala, porra. que a gente cruze a fronteira do incomunicável e... Pô, o que é mais incomunicável do que o amor? O que é mais incompreensível? Como eu vi num artigo sobre Imagine John Lennon ser uma merda, 90% das músicas são sobre amor e os outros 10% são sobre drogas. Esse é um exagero, mas ao mesmo tempo tem muita música de amor, sim. Do que o amor. O grande paradoxo da coisa é que a gente fale tanto Essa era Black Twin que é o estado de espírito. Não é mentira, não. sobre ele, que a gente não passe um dia sem pensar sobre ele, que ele seja, como diz Shakespeare, a estrela guia de todo o barco à deriva, aquilo que nos puxa e nos move adiante, que ele termina tudo o que a gente faz ou deixa de fazer, mas que a gente ainda não saiba o que ele é. E tem muita música sobre drogas. Tem músicas que transformam um romance em, na verdade, uma alegoria pra um relacionamento com drogas. E tem muita música que é assim, na verdade. Que a gente não saiba o que quer dizer quando diz eu te amo. É quase como se essas palavras tivessem vida própria e pulassem pra fora como uma exigência metafísica que precisa ser dita aqui e agora, sem tempo pra esperar. O amor de fato não espera nada nem ninguém, nem que a gente entenda o que a gente mesmo tá dizendo. Em 1916, a editora Payot Paris, fundada 40 anos antes, publicava um livro absurdamente revolucionário. O Cours de Linguistique Générale, ou o Curso de Linguística Geral. Ok. Désolé pour mon mauvais français. Français. Eu também não sei falar francês direito. Publicado depois da morte do seu autor, Ferdinand Saussure, que, como tantos outros, morreu antes Bigodão de respeito, hein? Parece que todo mundo no início do século XX/final do século XIX tinha esse bigodão, é incrível. de saber o quanto ele seria pica, porque ali ele funda as bases do que vai se tornar a linguística moderna, quando introduz o conceito de signo linguístico. A estrutura básica de toda linguagem que é formada por duas coisas: Francês, a língua de quem beija o mesmo gênero. Tem que aprender francês. significante e significado.
Se você tá entendendo o que eu tô dizendo nesse momento, significa que ou você tá assistindo daqui a um ano e já existe uma ferramenta gratuita de inteligência artificial absurda que traduz simultaneamente tudo que eu tô falando pra sua própria língua numa reprodução perfeita da minha própria voz, o que é literalmente roubo, eu proíbo você de continuar assistindo, ou você é um falante da língua portuguesa. Eu sou! Não, você entende a minha língua, que é uma coisa muito doida se você já pensou a respeito. O fato de eu estar fazendo sons aleatórios com a minha boca nesse momento que você ouve... Bom dia, eu fui procurar teu nome pra abrir a live e apareceu Danael Fernandes Rosto. Você consegue encontrar meu rosto, amigo? E de alguma maneira compreende, isso faz sentido pra você, no sentido de que existem conceitos ou conteúdos mentais que estão associados a esses sons aleatórios que eu tô fazendo e que nós dois conhecemos. Pois bem, os sons aleatórios são os significantes, Sim? Ok, então meu rosto está no Google, aparentemente. as palavras, e os conceitos, os conteúdos mentais são os significados. E juntos eles formam o signo linguístico. Bola, significante. Bola, significado. Signo linguístico. Ah, ok. Pedra, pedra. Porta, porta. Manga, manga. Mas aí se junta tudo, aí o signo muda, tá ligado? Porque aí é outra coisa. Agora é uma porta manguedra ola. É isso. O que a gente chama de ambiguidade acontece quando existe mais de um significado para o mesmo significante. Manga. O que não costuma ser um problema, considerando o contexto dos outros signos linguísticos, como quando eu digo ele só veste camisa de manga longa, o que parece bem impraticável nas atuais Mas se você fala... É impossível. temperaturas do nosso Brasilzão, ou ele Isso é impossível. Mas, por exemplo, tipo... ele comeu manga. Ele pode ter comido uma manga, mas vai que ele só... Sabe? Tem algum tipo de fetiche, não sei. Sei lá, cara. colheu a manga depois de madura. Esse tipo de coisa. Um problema muito maior parece ser quando o significado de um significante não é claro. E mesmo assim ele é usado numa enorme variedade de contextos, como por exemplo... Mas se a camisa de manga longa for feita de manga. É verdade, pô. É verdade. Amor. Amor. Nesse caso parece haver tantos significados para o mesmo significante, tantos jeitos diferentes de usar ele na linguagem, que esse próprio significado Aí que é acreditado, o que não te mata te dá fetiche difícil de explicar. Tá bom. parece se esvaziar de significado. Ao mesmo tempo, não dá pra dizer que amor é um significante vazio, é quase ofensivo, coisa de maluco. Até porque talvez ele seja um menos vazio de qualquer significante. Afinal, quando eu digo que eu te amo, existe sem dúvidas algo ali, sendo transmitido de mim pra você. E esse algo é enorme, é denso, intenso, do contrário, não seria tão difícil de dizer. Tipo... A respeito da minha vida, eu não tenho certeza se falar eu te amo é particularmente uma coisa difícil ou se mídia e entretenimento em geral transformou isso em algo que deveria ser difícil. É tipo quando você é pequeno e você sente que você deveria gostar de alguma garota da sua turma. Eu tô falando quando você tem, tipo, 7, 8 anos. Porque você viu muito desenho e os personagens de lá têm crushzinho em algumas pessoas. Então você sente, tipo, pô, talvez eu devesse ter uma também. Isso aconteceu não só comigo, que sou gay, como com muita gente. Então eu não sei se esse fenômeno de ser difícil falar eu te amo pra alguém é tão difundido, porque eu não acho que é particularmente difícil. Tem gente que fala eu te amo muito fácil, não sabe o que essa palavra significa. Então, a minha parada é, eu falo eu te amo quando eu sinto isso. Só que eu acho que eu tenho uma visão muito racional disso. Se eu amo a pessoa e eu sei que eu amo a pessoa, eu vou falar eu amo a pessoa. É isso, tá tudo bem, tá certo, não tem problema. Amo ninguém não, sai, exato. Exato, a minha fase hétero eu achei que tinha que falar eu te amo pra uma mulher. Exato. E tipo, eu falo eu te amo não só pra, tipo, algum parceiro que eu possa ter, como também pra amigos, porque é uma sensação, é um sentimento que é real. Amor é um sentimento real e não é só um amor romântico, um amor em geral. Eu posso falar eu te amo pra um amigo. Eu falo muito, na verdade. E só quando é verdade. Enfim, esse é meu pensamento sobre isso de eu te amo ser difícil. Eu acho curioso porque se você sente isso de verdade, é só falar. É isso. Nem tão incrível de Não fala não, só prova. Ele não nos ama, amigo. Ele não nos ama, tô brincando, amigo. Eu sempre falo! Porra, você é o Maurício? Não! ouvir. Existe algo. Mídia tentou transformar em algo difícil pra moldar a sociedade, porém não é difícil falar não. Eu acho que moldar a sociedade é muito forte. Eu acho que é só, tipo... É um fenômenozinho que acabou acontecendo por causa de mídia, creio eu, mas eu acho que eu tô tirando do cu. Aqui, algo muito importante.
Talvez a coisa mais importante de todas, que dá a essa palavra esse peso tão grande, que é tão difícil de empurrar pra fora da garganta, quando precisa ser dito. E eu preciso saber o que é. O que é que significa dizer eu te amo? É uma maneira de você expressar pra alguém o quão importante a pessoa é na sua vida. Eu sei que é uma forma muito simples de ver isso, mas é como eu vejo em geral. Não é a mídia, não. Essa atividade é um tema literário antiquíssimo. Mas é muito esquisito ser, tipo, difundido como tão difícil assim. Talvez seja só meu cérebro. Maybe I'm just built different. Talvez vocês todos sejam inferiores a mim. Mas... mas eu não acho difícil, tá ligado? Não é particularmente difícil. Passar a vida. Acho que ficaria mais fácil de dizer eu te amo fora do sentido romântico se tivéssemos outra palavra pra amor. Em grego tem eros, que é o amor sexual romântico, e filia, que é o amor platônico. Platônico? É, amor para amigos. Justo. Acho justo. Quando o Bebo fala eu te amo pra todo mundo, eu também. Eu acho justo essa visão, cara. Só que a minha parada é mais, sei lá, tipo... não é tão... No momento que você compreende que amor não é só amor romântico, não é tão complicado você falar isso. E se você estiver com alguém por um tempo, tipo, um par romântico por um tempo, você não falar eu te amo, eu acho curioso de sua parte. Mas, enfim. Sem amar perdidamente, filha, é não ter aproveitado a vida. Uma das grandes revelações... Costumo complicar muito o conceito de amor. Às vezes é simplificar muito, às vezes também. Eu acho que eu simplifico muito, mas eu acho que é bem simples na minha cabeça. Ou eu amo a pessoa, ou eu não amo a pessoa. Da teoria do sol-sorriso. Você é neurodivergente, então talvez seja por isso que você acha mais fácil. Já me tacaram algumas vezes. Me psicoanalisaram que eu uso muito meu TDAH como mecanismo de defesa. Pra que... Isso só no YouTube, inclusive. Ninguém na vida real fala isso. Pra que qualquer erro meu seja mascarado pela minha neurodivergência. Eu uso ele como desculpa. Então eu vou mudar a vida agora e usar ele como desculpa de porque eu sou melhor que todos vocês. Foi explicitamente excluída da estrutura do signo linguístico um elemento que corresponda ao objeto, a uma entidade real no mundo físico. O que é uma coisa muito doida, já que a linguagem sempre foi considerada um jeito de falar sobre o mundo. Não tem tais especulações, pois meu eu te amo está reservado somente pro meu gato. Tá certo, na verdade. Tá bem certo. Tá bem certo. Você nem fala que tem TDAH fora das lives na internet, pelo menos? Não, eu não falo. É mais a galera do canal de cortes do YouTube mesmo, que de vez em quando eles, tipo... o TDAH do Danael, aí ele usa isso pra não prestar atenção no vídeo. Tipo, eu tô prestando atenção no vídeo, eu só me distraio. Mas é uma distração que é tipo, eu volto a prestar atenção. Enfim. O que o Sassuhe tá dizendo é que não existe uma relação tão direta assim entre a linguagem e os objetos. Quando eu digo pedra, eu não tô fazendo referência a nenhuma pedra em específico, e sim a um conceito de pedra. Meu TDAH, no caso, vem à tona na minha vida pessoal, porque muitos amigos meus também têm TDAH, então uma conversa com eles começa em, sei lá, Tekken e termina em crise dos mísseis cubanos. Então, Mutuamente compartilhados. Alex! Muito obrigado, querido. Seja bem-vindo ao Maurício por mais um mês, 10 meses. Caraca, o cara já nasceu, já tá vivendo. O pessoal acha que tem um botão pra ligar o TDAH. Imagina que mágico seria. Nossa, seria tão... Se eu tivesse um botão de desligar o TDAH, eu ia ser o ser humano mais feliz do mundo. Enfim. Qual o papo que eu tô em TDAH? Porque eu fui em TDAH. Compartilhado por mim e por você. Que, por sua vez, é uma abstração de características gerais que todas as pedras compartilham, mas que nenhuma delas realmente é. Tipo o que Platão quer dizer quando ele fala da forma ou da ideia da pedra. A pedra ideal não existe no mundo. Ela só existe enquanto conceito no... Hiperfoco oposto TDAH? Não, você pode ter hiperfoco em TDAH. Quer dizer, não o hiperfoco em TDAH, mas durante o TDAH você pode ter um hiperfoco, é diferente. Mundo das ideias. O mesmo vale pra porta, mesa, copo e qualquer outra palavra. Só que isso levanta uma dúvida. Se a linguagem é fundada sobre símbolos e conceitos que não dependem do mundo, eles dependem do que, exatamente? Bom, de mim e de você. Olha só. Depende da gente ser capaz de compartilhar conteúdos mentais entre si. E aí sim a gente pode precisar do mundo, que seria esse lugar comum a partir do qual a gente pode formar os mesmos conceitos. Quando eu digo que eu te entendo, que eu compreendo o que você está me dizendo, ou vice-versa, eu tô literalmente dizendo que uma coisa que antes estava na sua mente
foi transmitida com sucesso pra minha mente. Aham. Tipo um cabo USB. O que, claro, nunca é 100% possível. Eu nunca consigo acessar exatamente os seus conteúdos mentais. Eu não consigo dar uma espiada no que você tem na sua mente e nem você na minha. Quando você fala alguma coisa pra outra pessoa, você não pode compreender como a pessoa interpretou isso. Mesmo que ela tenha captado perfeitamente a mensagem, ela não interpretou da maneira que você imagina que ela deveria interpretar. É assim que funciona a mente humana. Mas, se os conceitos são mais ou menos parecidos nos sentidos que mais importam, a gente considera que a transmissão... Qual é a relação de TDAH com o vídeo em si? Eu não lembro como que a gente começou. Ah, não, foi porque eu acho fácil falar eu te amo e falaram, porque você é neurodivergente. Aí por isso a gente trouxe a tangente. Você tá mentindo se diz que compreende alguém. Acho que esse é o caminho que o vídeo vai seguir. Você tá objetivamente mentindo quando você fala que você entende alguém. É isso. A missão foi efetiva e que a comunicação foi bem sucedida. E não se engane, a linguagem é, e sempre foi, acima de tudo, uma tentativa de entendimento. Aham. Sempre, em qualquer ocasião que eu abro Um dioguinho. Que fofo. a boca pra fazer esses sons aleatórios, desde o momento Eu acho difícil ser neurodivergente, agora a gente tem mais argumentos. Não, mas eu tô usando isso como superpoder, tá ligado? Enfim. em que eu nasci e que ainda não sabia o que eram palavras, o que eram conceitos, nem linguagem, existe aqui um pedido, uma demanda que nasce do fundo da minha alma. A demanda de ser entendido. Aham. É isso que permite a Jacques Lacan, um dos grandes nomes da psicanálise, dizer no seu Seminário 5 que toda fala é, no fundo, um pedido de amor. Toda vez que eu abri a boca, desde o dia em que eu vim a esse mundo chorando descontroladamente, eu pedi por amor. Sempre que eu falo algo pra você, inclusive agora, nesse vídeo aqui, nesse momento, eu tô pedindo pra ser ouvido. Isso é bem justo, tem coisa a dizer até. Eu peço pra ser entendido, eu imploro pra que você me entenda. Vou me abrir um pouquinho, olha que merda. Me escute, me reconheça. Que você olhe pra mim, que você me dê atenção, que você se importe comigo e com o que eu tô dizendo e com o que eu preciso. Eu peço que você me ame. Falar é buscar constantemente uma resposta que confirme a minha própria existência e prove que eu não estou sozinho nos meus pensamentos e sentimentos. Cada palavra pronunciada é uma ponte de mim até você e um pedido silencioso para que você me receba do outro lado. Que você me ouça, me entenda e me ame. A comunicação é o eco do nosso desejo de pertencer e não existe linguagem sem amor. Sim, então, eu tenho uma questão minha que foi, que é tipo, eu tenho uma, entre aspas, carência, entre aspas, de ser escutado em conversas com pessoas, mas na ideia de... E isso vai ser a forma mais direta possível. Eu quero chegar pra alguém e começar a falar de Lanterna Verde e a pessoa engajar na conversa. E se a pessoa não fizer isso, eu fico meio tipo, caralho, a pessoa não me ama, tá ligado? A pessoa não pega um tempo da vida dela pra escutar eu falando sem parar de Lanterna Verde e engajar na conversa. Aí eu comecei a tratar isso na terapia, tipo, isso é a minha forma de afeto, de tipo, perceber que a pessoa tem afeto por mim, a pessoa... pedir para eu explicar alguma coisa que eu gosto para ela. Não ironicamente isso. E aí eu comecei a tratar um pouquinho melhor isso, entender um pouquinho melhor isso, entender a origem de onde vem isso. Porque, por exemplo, seus pais geralmente não vão se importar muito com você, criança, tentando explicar alguma coisa de um desenho. Mas eu queria explicar coisa de um desenho, mas eu não queria ser inconveniente. Então eu não pergunto. Tipo, eu não tento vir com o assunto. Eu espero a pessoa vir até mim pra perguntar de alguma coisa que eu gosto, que aí eu tenho uma brecha pra eu poder falar do que eu tô a fim de falar, e eu só vou falar se a pessoa estiver interessada em ouvir. E eu notar que a pessoa tá interessada em ouvir. Com terapia estou melhorando isso um pouco, só que depois de muita filosofia, eu notei, é por isso que eu tenho um canal do YouTube. Que aí eu falo, não vou incomodar ninguém, e só começa a falar do que eu estiver a fim de falar. Por isso que a premissa do meu canal principal sempre foi, eu falo o que eu estiver minimamente a fim de falar. E eu comecei a desgostar do canal principal quando ele se tornou minha fonte de renda num nível tão importante que eu precisei só falar de coisa que eu não estava a fim de falar.
E é por isso que agora o canal principal vai voltando na ideia de eu só vou falar de coisas que eu estiver a fim de falar. E é apenas isso. É isso. Você ganha dinheiro pra ser uma attention whore, bro. Os dois mundos, exatamente. Mas, tipo, no momento que eu tive que fazer muita review de filme novo, que eu não tava interessado em ver, mas ia me dar dinheiro, foi lá que meu canal principal eu comecei a ficar, tipo, não gostar daquilo, não gostar de fazer aquilo. E aí, hoje em dia, em geral, eu também tô bem mais de boas em minha relação com pessoas da minha vida em si, sobre eu querer falar de coisas que eu queira falar. Por exemplo, eu expliquei a premissa base inteira de Casa de Folhas pra um boy. Você não tá falando comigo, tá tudo bem. Se não, também foda-se, não tem problema. Eu só queria falar de Casa de Folhas. E se o amor precede, se ele vem antes da própria linguagem, se ele é esse significado oculto por trás de cada signo linguístico, a gente começa a entender porque é tão difícil dizer o que ele significa em termos. É o seu assunto de conforto. Se não ligo muito, é como se você fosse rejeitado pela pessoa. Tipo, isso é quase isso que eu sinto, sim. É isso. Eu do nada chegando dando. E isso no teu mundo funciona como? Quando o Hunter vem perguntar coisa do meu universo, eu não vou calar a boca por 2 horas. É engraçado. Acho que tem um textão gigantesco onde eu explico como é que funciona a magia no meu universo. Ele só perguntou alguma coisa. Termos linguísticos. Para falar do amor, a gente precisa ir além da linguagem. A gente precisa investigar a própria condição humana de existência, ou o que significa existir enquanto um ser humano. Eu lamento, mas a gente precisa falar de solidão. Como eu posso viver? Ah, não, vai ficar ainda mais profundo. Eu me abri, agora eu vou falar de solidão. Não! Vamos descobrir mais sobre mídias que a galera curte, porque, de novo, eu só conheci Dragon Ball por causa de vocês, lembra? É verdade. Então, eu tenho esse pensamento também. Eu gosto muito de ouvir, tipo, pessoas que eu gosto falando sobre as mídias que eles gostam. Mesmo que seja algo que eu não me importo. Eu sei muito de Ruby, My Little Pony e um pouquinho de Danganronpa por causa do Hunter, tá ligado? E tá tudo bem. Vou consumir qualquer um dos 3? Não! Quer dizer, eu tentei ver Ruby, mas não! Mas tá tudo bem. Eu só gostei de Persona por causa do Dana. Fofo! Ontem meu crush perguntou o motivo de eu gostar tanto de desenho e eu fiquei 10 minutos falando e agora só amo a pessoa. Não, sim, se alguém... Se algum boy virar pra mim e falar um bagulho desses, eu me caso. Sem você do meu lado. Carência em geral é visto como algo negativo, né? Uma coisa meio paia. Estar carente é algo ruim que nos faz fazer coisas que a gente se arrepende, e ser carente é visto como um defeito crônico, quase um pecado capital. Mas a psicanálise e boa parte da filosofia considera que a carência é constitutiva de todos os seres humanos, no sentido em que denota, pura e simplesmente, incompletude. Eu sou carente não porque a minha web namorada não me mandou um áudio de feliz aniversário, embora... Caralho. E sim na medida... Pois é, caralho, porra. Em que, enquanto ser humano... Pô, mas eu tenho problema com data de aniversário. Eu sempre esqueço. Eu tenho um amigo que eu conheço... Há quantos anos eu conheço esse amigo? Peraí. Calma aí. 16 anos. Eu não lembro a data do aniversário dele. E era uma coisa super importante pra ele, só que ele não avisa antes. E agora que não tem mais Facebook pra eu ver lá e decorar o dia, eu não lembro o dia. E era uma coisa que ele sempre achou muito importante. E eventualmente ele só meio que notou, tipo, cara, você não consegue lembrar o meu aniversário. Por que? Porque eu não lembro nem o meu direito. Ele entendo. Mano, tem algo que me falta. Também, aí quando esqueci do Alex, eu pulei da ponte. Eu acho que eu parabenizei o Alex, eu espero. Mas eu não lembro qual era o dia também. Desde o segundo em que eu nasci, existe dentro de mim uma inquietude e um vazio que eu tô fadado a vida inteira a tentar preencher. E é justamente isso que vai me fazer levantar todos os dias da minha vida em busca de algo que eu não sei o que é. Se eu não fosse carente, a mera sobrevivência bastaria. E enquanto eu tivesse alguma coisa pra comer, irmão, eu não faria... Parabenizaram assim, yay! Meu grupo de amigos tem o aniversário de todos na descrição do grupo. E todos esqueceram o aniversário de um amigo nosso que foi esse mês. É porque você tem que abrir a porra da descrição, né? A parada é, se você não me chamar pra fazer alguma coisa no seu aniversário e falar com antecedência, eu vou esquecer que você faz aniversário em algum dia.
É isso. É mais nada da vida. Mas todo mundo que tem o privilégio de não passar fome, o que é indiscutivelmente um privilégio no mundo em que a gente vive, também sabe que viver por viver não basta. Eu preciso de mais alguma coisa. Eu quero um carro, eu quero viajar, eu quero fazer vídeos, eu quero conhecer pessoas, escrever um livro, eu quero tudo. De fato, o que a gente chama de vontade, de querer, de desejo, é uma derivação dessa falta fundamental. Afinal, se nada me faltasse, eu nada desejaria. Lacan vai dizer que o desejo é a articulação simbólica da falta. O simbólico aqui remetendo à linguagem mesmo. Quando eu articulo linguisticamente... Eu só decorei de 2 pessoas no meu grupo de amigos. Irmão, quando eu esqueci o aniversário da minha mãe uma vez... Puta que pariu! Eu tava indo pra faculdade, levantei, dei bom dia pra minha mãe, fui embora. Na faculdade, eu abri o WhatsApp, o celular em geral, e eu vi... é aniversário da minha mãe. E eu sabia o dia. Aí eu voltei pra casa e ela estava muito puta, porque eu não dei parabéns pra ela de manhãzinha. Foi um rolê. Que tem algo que eu quero, eu tô tentando dar um sentido consciente pra essa carência que sempre me acompanha, mas o problema é que nenhuma articulação... Tadinha dela, eu não vi que dia era! Eu só acordei e fui pra faculdade! dá conta, e por isso no seminário 8, Lacan vai dizer que o desejo tem a estrutura de uma metonímia. Metonímia que você certamente lembra das aulas de português, que é uma figura de linguagem que consiste no uso de uma palavra no lugar da outra, fora do sentido original, como quando a gente diz que bebeu 2 garrafas de vinho, sendo que foi o vinho que a gente bebeu, não a garrafa, ou quando eu digo que lia muito... Não, mas tá, ok, entendo. Machado de Assis na escola, sendo que o que eu lia mesmo era Gibi da Turma da Mônica, quer dizer, sendo que o que eu lia mesmo eram os livros, né, não o Machado de Assis. Eu li o Gibi da Turma da Mônica e Machado de Assis na escola, tá tudo bem. Enfim, quando Lacan diz que o desejo é uma metonímia, ele aponta para esse caráter permanente de substituição, de troca. Eu quero isso, mas... Eu bebo garrafa de vinho, você enfia a garrafa na goela? Depois eu não quero... Mal gostoso o vidro, entendo. Mais, eu quero aquilo. E depois não quero mais, eu quero aquilo outro. E depois aquilo outro, e outro. Eu sempre quero uma coisa diferente do que eu queria antes, de modo que eu nunca pareço obter... Eu quero da Casa de Folhas. Esse eu quero. O que eu realmente quero, já que o desejo é sempre substituído pelo outro. E eu nunca tô completo, porque eu nunca deixo de desejar. Schopenhauer vai dizer que a vontade humana é um aleijado nas costas de um cego fortão, o que eu acho muito engraçado. Mas o ponto é que esses dois estão vigorosamente tateando pra lá e pra cá, buscando desesperadamente algo diferente e nunca encontrando. E por quê? Bom, porque é impossível encontrar. Se o desejo é uma tentativa de articular uma falta que me constitui essencialmente, então ele é fadado ao fracasso. Antes de ter ideia de possuir... Voltando pra TDAH, a minha psicóloga falou que, tipo, um efeito do TDAH que é muito curioso, e que é uma merda, e que é o que mais fode as pessoas de níveis absurdos, é o tédio. Eu não posso ficar entediado. Se eu ficar entediado, eu faço merda na minha vida. E o problema é que eu me entedio muito fácil de tudo, de qualquer coisa. O Hunter, que ainda tá aqui, ele sabe disso. Quando a gente tá, tipo, em call e eu vou jogar algumas coisas, muitas vezes eu mudo de, tipo, 6 jogos diferentes e fico alternando e alternando e alternando. E eu acabo a noite deprimido. É isso. Dona, se você soubesse... entendo que vocês também lidam um pouquinho com a questão do tédio. É um rolê. Eu, enquanto ser humano, sou constituído por uma ausência, por um vazio, e por isso... Sim, até que nós puxa ele pra Marvel Rivals. Então, agora que Marvel existe, esse problema foi resolvido. Mas se a gente pegar, tipo, alguns meses atrás, alguns anos atrás até, era isso. Eu pulava de um jogo em jogo, em jogo, em jogo, em jogo, em jogo. Eu sou carente. A psicanálise especificamente vai explicar isso de maneira muito biológica. No começo de tudo, eu tava lá na barriga da minha mãe, mó paz... Às vezes eu baixava um jogo, abria e falava, não quero jogar, e apagava. Comidinha chegando, conforto, quentinho, até que um certo dia eu fui brutalmente tirado de lá sem o meu consentimento e do nada ainda bateram na minha bunda, mas tudo bem, pelo menos eu ainda tinha minha mãe, que depois me dava leite, papinha, carinho, atenção. Só que à medida que o tempo foi passando, essas coisas também foram diminuindo, também foram perdidas, eu tive que progressivamente me tornar independente, bem comportado e de fato, na medida em que eu me desenvolvo como um indivíduo, que eu me torno pela primeira vez esse eu já nasce com uma consciência marcada sobretudo pela separação. A separação da mãe, a separação daquilo que eu tinha e o buraco que isso deixou. O importante aqui é entender que nada disso que eu tinha, eu pedi. Tá ligado? Quando eu fui concebido e originado, eu não tinha desejos, eu não buscava nada. Claro, tudo isso foi dado. Eu não pedi pra nascer. A mim sem que eu pedisse. E depois, igualmente, retirado de mim sem que eu quisesse.
Me deram algo que eu não pedi, para depois tirarem de mim sem avisar. E assim o eu que surge nesse mundo surge castrado, surge carente, surge faltando um pedaço que eu preciso substituir agora de algum jeito. Essa dicotomia entre algo que era dois, você e sua mãe, e se torna um só, essa transição faz com que você já nasça marcado por uma ausência. Já nasça atormentado pela solidão de um ser que antes era dois e foi forçado a se tornar um. Todo ser humano, sem exceção, é amaldiçoado por uma solidão inerente ao seu próprio ser, que espreita a cada instante do canto escuro da sua própria cabeça, onde está a lembrança do pedaço que te falta. A necessidade mais profunda do homem, portanto, é a necessidade de superar a sua separação, de deixar a prisão da sua solidão. Diz Erich Fromm em A Arte de Amar. E para superar essa prisão eu falo. E cada fala é um grito, e cada grito é uma ponte de significantes e significados compartilhados, erguida no desespero por uma resposta. Com essa mesma linguagem eu tento exprimir no desejo o vazio. Cheguei um momento reflexivo. O Vitor Aga mandou esta porra pra gente às 10 da manhã ficar triste. Estou adquirindo depressão 2 com esse vídeo. Todo mundo xingando o Vitor Aga agora. Mentira, esse vídeo tá bom. Vazio inexprimível que me define e me atormenta. Eu quero. Até que esse eu quero se torna eu amo. E o peso da minha própria carência resplandece em toda a sua glória humilhante. Porque não há nada que exponha tão claramente a nossa própria insuficiência quanto o amor. E como diz o poeta, a gente ama porque viver não basta. É, viver só não basta. But this girl's like, you know, Amor e beautiful, she's desejo. smart, she's fine. Virando Haroense depois do vídeo. Então, eu tô assumindo a ideia de amor, não particularmente um amor romântico nesse vídeo inteiro. É como eu tô tratando ele. Então tem isso. It's different from most of the girls I've been with. O amor, assim como A minha vida amorosa tá tranquila, super bem resolvida, tá tudo bem. o desejo é a articulação de uma falta fundamental. Eles são a contraparte da solidão que define o gênero humano como um todo. Tem um buraco aqui que eu preciso dar um jeito de tapar, você não tá entendendo, mano. Cada movimento da minha vida é uma sonora desculpa que tenta tapar esse buraco de qualquer forma. Mas amor e desejo certamente não são a mesma coisa. Desejo é sempre desejo pelo objeto, pela coisa. Eu desejo um celular novo, uma viagem pra Europa, um estojo do Ben 10. Eu desejo Talos Principle 2 que saiu na Steam esse ano. Pô, muito foda. Não existe Eu não joguei. nenhum peso muito grande em dizer essas palavras. Na verdade é bastante banal, se deixar a gente faz até listinha pro Papai Noel. O desejo, portanto, é desejo pela coisa. Eu desejo marcadores de colorir. Eu desejo ler Casa de Folhas. Eu amo ler Casa de Folhas. Na verdade, mesmo que eu deseje uma certa pessoa, esse desejo por alguém é sempre desejo por alguém enquanto coisa. Exatamente. Quando você tem desejo por alguém, geralmente esse desejo é algo um pouco mais carnal. Você tem um desejo e uma certa necessidade fisiológica, vamos dizer, e você quer saciar ela de alguma maneira. É uma coisa quase que objetificando a outra pessoa mesmo de forma não intencional. Mas isso é normal. Eu desejo seios fartos, eu também desejo seios fartos. Lacan Eu amo seios fartos. vai dizer que o desejo por uma pessoa é na verdade desejo pelo objeto parcial. Ou seja, quando você deseja uma pessoa, você deseja ela por alguma parte específica dela. Pelo corpo, pelo charme, por alguma coisa que não é ela de fato. E sim um pedaço pequeno do que ela é. Por isso parcial. O desejo é, por natureza, objetificante. Por outro lado, quando você ama... De novo, porra de vídeo bom, eu não consigo adicionar nada nele porque ele vai lá e fala o que eu adicionei. Caceta. ama alguém, você nunca ama por causa de uma coisa específica. Amar é, na verdade, não saber por que se ama. Esse é o aspecto cômico da coisa. Amar é ser incapaz de responder a pergunta cabal dos seus amigos depois de 2 cervejas que insistem em questionar o que é que você vê nela, afinal, meu mano. Ah, é cringe. Não tenho amigos assim, é cringe, tá ligado? Tenho amigos que suportam... Que suporta é foda. Mas que apoiam o seu relacionamento, a não ser que seu relacionamento seja uma merda. E eles dão aquelas dicas de tipo... Você tá bem mesmo nesse relacionamento? Tá tudo bem? Esses são legais. E você se enrola e tenta responder, mas não consegue. Sim, ela tem um cabelo lindo e um sorriso de virar pescoços na rua, mas eu amaria mesmo se não tivesse. É, só tipo, eu gosto da pessoa. Fim!
Sim, ele é alto, bonito, Tem amigos que me toleram, amo eles. Eu adoro amigos que me toleram, sim. bem-humorado, mas eu amaria mesmo se não fosse. Sim, ele tem 1,80, braços largos e imita o Faustão como ninguém, mas eu honestamente me contentaria com o Silvio Santos. Sim, eu amo. Não, eu acho que 1,80 braços largos e imita bem o Faustão. Se mudasse qualquer detalhezinho disso daí, eu ia ficar incomodado. É isso. É isso. Amo o seu sorriso, o seu senso de humor, o seu corpo, a sua voz, o seu cheiro, mas eu continuaria te amando sem isso. A pergunta, você me amaria se eu fosse uma minhoca, é engraçada pelo absurdo, mas reflete uma coisa interessante do amor. Não há nada que seja você que eu não ame. Entende? Porque Eu acho que mais ou menos. Eu não concordo 100% nisso. Porque, tipo, quando você ama uma pessoa, você ama, além dele todo, tem, tipo, coisas que fizeram você amar a pessoa, né? Tem algo na pessoa que te atraiu de alguma maneira a mais pra se transformar em amor. E se a pessoa perder isso? Aí o amor pode se esvair com o tempo. É uma questão também. amar nunca Ele tá se declarando pra ti, Daniel. Desculpa, eu tenho TDAH, eu não notei. é parcial. E quem eu amo é você, com Eu não beijaria uma minhoca, eu acho. Eu também não. tudo que você é, será ou deixou de ser. Mas outra coisa pode fazer você voltar a gostar dela. Esse é o ponto. Pode fazer você voltar a gostar dela. Só que aí vai ser um elemento diferente que trouxe o amor de volta, mas é um outro elemento. Tipo, os elementos em si da pessoa vão fazer você se apaixonar pela pessoa, amar a pessoa. Às vezes esse amor pode se esvair quando esse elemento não está mais ali. Ele pode ser trazido à tona de volta com um novo elemento, mas pode também não. Por isso que é meio que, sei lá. Tipo, eu te amaria se você me amaria se eu fosse uma minhoca? Então, acho que não, você é uma minhoca. Você perdeu tudo de que você era e o que fez eu amar você para começo de conversa. Entende? Assim, coisas e atos te fazem gostar das pessoas, assim como desgostar. Eu sendo o Demi e era o Ace, isso é bem mais visível. É meio que isso. Tipo, eu sou contra o conceito de o amor romântico idealizado por histórias através de gerações e tal. Eu não acho que o amor é uma coisa tão filosoficamente gigantesca ao ponto de ser a coisa mais importante da história da humanidade, o amor romântico. Eu olho pra isso de uma forma talvez um pouco mais objetiva, de eu amo uma pessoa, eu sei que esse amor pode acabar por algum motivo, mas por que eu amo essa pessoa? Eu amo essa pessoa por N motivos que estão ali. Talvez esse amor se esvai, talvez a pessoa na verdade se mostre como uma filha da puta, que faz com que eu não tenha mais esse amor de antes, porque eu conheci quem ela realmente era. Ou vai ver, a pessoa mude. Vamos dizer, por exemplo, você ama muito uma pessoa que é a pessoa bem aventureira, e aí ela meio que deixa de ser, se torna uma pessoa muito mais caseira, muito mais tranquila. Ela agora não bate mais com uma certa questão sua, mas essa era a coisa que te atraía tanto nela que fez você amar a pessoa. Se ela perdeu isso, você vai encontrar outros motivos pra amar a pessoa, não dizendo que é só um motivo pra fazer você amar a pessoa, mas você vai ver outros motivos para amar a pessoa e meio que computar se você realmente ama ela como um todo, sem ter esse elemento que você acha tão importante. É isso. Agora, enquanto o desejo é sempre desejo pelo objeto, o amor até pode ser também amor por um objeto. Você pode dizer que ama os meus vídeos, por exemplo, e eu agradeço. Amaral, curioso, eu tô noivo há 5 anos. Eu namoro há 5 anos. Seu parceiro ou parceira te pediu em casamento no primeiro ano? Mas aí entra a parte de diálogo, querendo ou não, amor é algo que exige esforço das duas partes. Não discordo, eu concordo 100% isso. Eu tô falando mais do tipo, os seus sentimentos internos, quando alguma coisa assim acontece, sabe? Posso ser comunista chato no rolê e dizer que a mídia reforçando essa busca incessante pelo amor e casamento vem da necessidade do capital de perpetuar os proletários terem filhos e gastarem para manter a máquina do capital girando. São 10 da manhã, Luncate. Amiga, vamos com calma. Já estamos filosofando sobre amor, você taca comunismo. Querendo ou não, quando a gente fala de amor, é geralmente... Papo isso, eu e ela somos bem ansiosos. Eu acho compreensível. Amor por alguém. E aí a coisa é muito mais embaixo. Diferente de um objeto que não tem vontade, que não tem escolha, a não ser aceitar em silêncio, se tornar o receptáculo da minha própria carência, projetar essa mesma carência sobre uma outra pessoa é muito mais arriscado. Sim. Diferente de um celular novo ou de uma passagem para Salvador, uma pessoa pode recusar o meu amor.
No seminário 20, Lacan vai dizer que, diferente do desejo, todo amor é um pedido de amor. Quando eu desejo alguém por alguma infatuação sexual, algo do tipo, geralmente eu não tenho nenhum problema em admitir isso e nem sou tão afetado assim caso o desejo não seja recíproco. Claro, é bom que ele seja, mas no final das contas, o objeto parcial que é a fonte do meu desejo na outra pessoa é visto como algo presente em muitas outras. Se ela não quiser, tem muitas que querem essas coisas. Mas amar, diz Lacan, é querer ser amado. Aham. Essa é a grande questão de amor. Em A Arte de Amar, Você meio que quer uma reciprocidade, geralmente. o Eric Fromm vai Quando não tem, você muitas vezes se afasta. O que é meu caso várias vezes. Tipo, não falando de romance especificamente, mas amizade. Às vezes eu amo alguém que é um amigo e eu vejo que não é recíproco. O que acontece? Eu me afasto, porque eu vou dar meu tempo pra essa pessoa se eu não sinto que essa pessoa me dá o tempo de volta. dizer que o amor é um poder capaz de produzir amor. Porque quando eu te amo, Se você analisar o amor de uma maneira lógica e literal, acaba sendo algo bem esquisito e até nojento às vezes. É como eu vejo, desculpa. Eu acho que eu racionalizei um pouquinho demais o amor. eu quero que você... Não que eu não sinta amor, eu sinto muito amor, na verdade. Mas eu paro pra pensar de onde vem. Eu acho que isso é uma coisa muito minha, que eu tento analisar e entender a origem de qualquer coisa. E é por isso que eu faço vídeos também, além do fato de que eu quero que as pessoas escutem e elas não têm escolha. Você me ame. Eu preciso que você me ame. Eu vou fazer de tudo pra que você me ame. Amar me coloca na posição mais vulnerável e desconfortável de todas, porque dizer eu te amo é, no fim, admitir, é confessar, não só pra mim mesmo ou pra um objeto inanimado dentro de mim, e sim pra você ou um outro que pode me ver e me julgar, que eu sou castrado. Eu não esperava essa frase, mas tudo bem. Que eu sou incompleto. Ah, não, tá, aí tudo bem. Eu tive que virar pra você e admitir que eu não tenho pau. Que eu sou carente. Que tem algo aqui dentro que falta. Que eu tô sozinho no mundo e eu não quero ficar sozinho. E que com você eu não me sinto sozinho. Amor, tiraram minhas bolas. E tem algo em você que desperta a falta inerente que existe em mim e eu não sei o que é. Sabe, mas eu preciso que você me ame. É só isso. É dessa ideia do amor como uma admissão da minha própria incompletude pro outro, que é justamente o que torna essas palavras tão pesadas e difíceis de dizer, que Lacan vai tirar a sua famosa frase de que amar é dar o que... Meu irmão tá desabafando nesse vídeo? Não, esse vídeo tá uma sessão de terapia em grupo, que tá todo mundo compartilhando coisas, eu incluído. Não se tem. Ao declarar o meu amor por você, eu te dou aquilo que eu não tenho, eu te dou a minha própria falta. Esse é o significado por trás dessas palavras. Eu concedo a você, a mais ninguém, aquilo que há em mim de mais vulnerável. E eu preciso que você me dê algo de volta. O amor vem, nesse sentido, muito como uma promessa, uma grande aposta, a de que, por meio dele, por meio da pessoa amada, eu vou superar a minha separação, eu vou restaurar a minha completude e o ser que um dia foi... Vou ter que mandar um vídeo dele sobre morte, uma delicinha. Não ouse! Já estamos nessa com amor, imagina a morte. Forçado a se tornar um, vai finalmente voltar a ser dois. É a ideia do amor como uma fusão entre dois indivíduos que, em grande medida, ainda permeia completamente o nosso ideário sobre o amor até hoje. Como diz o Fábio Júnior numa música que a minha mãe ouvia todo domingo de manhã, é o amor como carne e unha, alma gêmea, bate coração, as metades da laranja, dois amantes, dois irmãos, Eu esqueci que essa música é do Fábio Júnior, pra mim era só abertura de novela mesmo. duas forças que se atraem, sonho lindo de viver. Eu tô morrendo de vontade de você. É isso, né? O amor como alma gêmea, como duas metades de um todo, você como justamente aquilo que me falta, a tampa da minha panela, etc. Uma ideia que remonta curiosamente ao Banquete de Platão, escrito há mais de 2.300 anos e que ainda contém algumas das nossas ideias mais importantes acerca do amor, incluindo aquela trazida por Aristófanes, que vai falar... Eu acho que ele tava em Assassin's Creed Odyssey. O nome é familiar. falar do famoso mito dos humanos originais. Pois é.
Veja, segundo ele, os humanos originais que vieram antes da gente tinham 2 faces, 4 braços, Ah, a ideia de você, tipo, se separou da sua alma gêmea, por assim dizer. De novo, eu não acredito em alma gêmea, tá tudo bem. 4 pernas e assim por diante. Fábio Júnior e o Potão, sim. Haviam 3 sexos ao todo, o masculino. Se tem Pitágoras, vai aparecer um Aristóteles e Sócrates. Não, até agora desses aí só tem o Pitágoras mesmo. Tem o Heródoto, entretanto. É bem legal que tem o Heródoto e ele é do seu barquinho. Enfim. Masculino, que era todo homem, o feminino, que era toda mulher, e o andrógeno, metade homem e metade mulher. Os humanos eram muito fortes, ambiciosos e sem nenhum pingo de insegurança, de modo que um dia eles decidiram tomar o Olimpo, o reino dos deuses, porque foda, pra punir Injusto. e a arrogância humana, Zeus ordenou então que eles fossem cortados ao meio. Assim, diz Aristófanes, é de muito tempo atrás, que o amor de um pelo outro tem sido inato entre os seres humanos. É um amor restaurador da nossa antiga anatomia, ao mesmo tempo em que tenta fazer uno o que é duplo e curar a natureza humana. Cada um de nós é, portanto... O Sócrates está no... O Sócrates está no jogo, é verdade. O Sócrates é até importante pra caralho. Nossa, o Sócrates é muito chato naquele jogo. Porque a Ubisoft começa a colocar, tipo, um diálogo filosófico, mas não tem nada de muito filosófico no que ele tá dizendo. Enfim, foda-se, desculpa, vamos se focar Vamos se focar aqui? Uma peça partida de um ser humano, uma vez que cada um de nós foi cortado como as partes de peixes que são talhadas ao meio, uma metade de um todo. Cada peça partida está constantemente procurando, portanto, sua outra metade. Eu acho incrível como nem a Cassandra tanca ele. Não, sim, o Sócrates é intancável naquele jogo, desculpa. Assassin's Creed Odyssey, você perguntou qual jogo. É o desejo e procura do todo que se dá o nome de amor. O amor seria, portanto, a procura inevitável por aquele ou aquela que me completa. Quase estamos no papo de 2 horas completamente fora do vídeo. Não, eu consegui me segurar, senão eu ia num rant muito longo. Eu tenho certeza que essa é uma ideia que você já tá acostumado. Hollywood fez questão de enfatizar ela pra gente o máximo possível. É aqui, no entanto, que Lacan vai localizar o grande problema do amor. Diga. O fato de que quando eu encontro outra pessoa, eu me apaixono por ela e despejo sobre ela o fardo da minha própria carência, eu tô fadado a descobrir, cedo ou tarde, que ela não tem aquilo que me completa. Cedo ou tarde... Okay. Que ela não tem aquilo que me falta, e sim, na verdade, uma outra falta, uma outra carência. Eu descubro nela não a terra que vai finalmente tapar o meu buraco, e sim um outro buraco muito parecido com o meu e ao mesmo tempo muito diferente, e que eu também não posso preencher. E é por causa desse desnível... Está me assustando, Dona. Eu esperava 1h30. A gente já falou muito sobre coisa pessoal. Não quero sair muito do assunto do vídeo pra reclamar do Sócrates e Assassin's Creed Odyssey, por mais que seja uma merda. Enfim. Desse desencontro que toda tentativa de amor como fusão tá destinada ao fracasso. Infelizmente. Ok, amor e mentira. Vambora. A parada de, tipo, você buscar amor pra ser completado por alguém não dá certo e não é uma boa ideia, não faz nem sentido. Você é completo por si próprio, sabe? Você quer alguém que vá adicionar coisas a você. Ou você só quer, tipo, em geral, se sentir amado. Porque geralmente quando você ama, você quer se sentir amado de volta. Como já falei. Só que essa é a parada de... Não é alguém que vai te completar, é alguém que pode somar coisas a você. Eu preciso de você. E você precisa de mim. O objetivo da coisa toda é, então, superar a separação. Certo? Existir enquanto ser humano... Seja por causa da Não querer alguém que te complete, mas sim alguém que te transborde. Eu entendi a analogia, mas porra, tem que limpar depois a mesa, depois de transbordar, tá? Que saco. Interpretação psicanalítica da separação da mãe, seja pela... Tá claramente declarando pra você. Eu tenho TDAH, não tô notando, tá tudo bem. Pela maldição do conhecimento, ou seja, por outra coisa ainda mais profunda, é algo inerentemente solitário. Eu me sinto sozinho, eu sei que você se sente também. Se possível, eu gostaria de superar a distância que existe entre mim e você. E por isso eu falo. Por isso eu confesso, num sonho febril regido pelos batuques do meu coração até a boca, que eu te amo. E concedo a você justamente aquilo que eu não tenho, a minha falta. E faço isso porque acredito, no fundo, que você... Cadê Deus nessa live? Teve um trabalho de filosofia que eu fiz no ensino médio, sim, agora você tem que lidar com isso. Tem um trabalho de filosofia que eu fiz no ensino médio, que era um trabalho em vídeo.
E ele vai pra muitas direções aleatórias, mas o tema, em geral, do trabalho era pra ser sobre Deus, sobre o conceito de Deus, de ponto de vista filosófico. Só que ele foi pra muitas direções diferentes. Em algum momento, durante a apresentação do vídeo, o professor virou e perguntou: gente, cadê Deus? E eu achei, filosoficamente, uma pergunta muito interessante, porque sim, cadê Deus? Em geral. A gente tirou a fé do nosso professor de filosofia, cara. Você tem aquilo que vai preenchê-la. Que é você, finalmente, o presente enviado por Deus ou pelo universo, para finalmente me tornar completo. Que você é, sim, tudo que eu precisava. Mas você não é. Cada dia que passa tem um novo detalhe, uma nova opinião, um novo gesto que me mostra dolorosamente que você não é o pedaço de mim que faltava, e sim uma outra pessoa completamente. Óbvio! Exatamente. Não tem essa de, o pedaço de mim faltava. Não, pau no cu da... Pau no cu de almas gêmeas. E que se esse não é o caso, eu não posso me fundir com você. Lacan vai entender essa ideia de fusão em um só como uma ilusão narcisística que em seu seio busca aniquilar a diferença entre mim e o meu parceiro e reduzi-lo a mim mesmo. Essa é a verdade. Mas às vezes a minha carência pode ser tão forte ou tão insuportável que eu tô disposto a fazer isso. Pior do que isso, eu tô disposto a permitir que façam isso comigo. Quando isso acontece, a gente tem o que o Erich Fromm descreve como uma união simbiótica, que é qualquer coisa menos amor. Isso é tóxico, não façam isso, Eca, não. Aqui a gente tem uma pessoa que tenta superar a solidão, tornando outra pessoa uma parte de si mesma, alguém que ele se torna dono e em quem ele... Mas o Venom é diferente. Pode mandar, explorar e machucar à vontade. Do outro lado, a gente tem uma pessoa disposta a se reduzir a uma parte de outra, que se torna um deus, um guia, um espírito protetor. Ele é tudo e eu não sou nada. O que me irrita na internet em geral também é que muita gente romantiza esse tipo de relacionamento. Tipo, a galera quer se tornar uma entidade só quando vocês entram em um relacionamento. Isso é muito paia. Isso é horrível. Não façam isso. Isso é uma merda pra todo mundo envolvido. Você vai sair do relacionamento muito mal. Caralho. Não me digam que eu sou parte dele. Clinicamente, a gente pode chamar a primeira pessoa de sádica e a segunda de masoquista. Juntas, a gente pode chamar elas de desastre. Sim. Sadomasoquismo. Haha! De desastre. Essa é uma fusão altamente destrutiva que culmina numa dependência mútua que... E a internet também gosta muito de dar palpite sobre o término, o que é estranho, mas fazer o quê? A internet trata relacionamento de uma forma muito esquisita, e eu acho que em grande parte é porque a maioria das pessoas na internet não teve um relacionamento sério, porque a maioria é adolescente ou pré-adolescente. Tipo, que são mais ativos em geral. Esse é meu hot take, não é hot porque eu tô certo. Tipo, a maioria das pessoas que tem esses takes super intensos sobre relacionamentos e sobre término, e opinam no término de outras pessoas e tal, vocês nunca namoraram. Pelo menos um namoro, tipo, firme e certo a longo prazo. É muita imaturidade que eu vejo na internet dessa galera agindo da forma que age e eu fico puto. É isso. Que é, no fim das contas, uma tentativa de reproduzir psicologicamente aquela simbiose original. Ou pode ser só porque a internet é bem parasocial. Sim, também tem a questão do aspecto parasocial. Só que você tá vivendo de forma... Tipo, como é que se diz? Além de parasocialmente, você tá vivendo a vida dessa pessoa que você tem interesse na internet sem ter as experiências reais daquela pessoa. Então vamos dizer que você é muito fã de algum influencer ou que seja, e o influencer terminou um relacionamento agora. Você vai tentar entender o porquê e você vai julgar a situação inteira sem estar dentro desse relacionamento. Eu me lembro... Eu não vou falar de nenhum caso específico, mas tipo... As últimas 4 vezes que algum influencer terminou, eu vi isso acontecendo. E eu acho tão esquisito. Tipo, tenham seus próprios relacionamentos, por favor. Mogeko Chernobyl, muitíssimo obrigado pelo gift, meu querido. Ah, não, velho, você bebeu Maurício. Eu sempre vejo a galera, tipo, fazendo isso, julgando o fim de um relacionamento como se você estivesse participando dele. Você não participou, você não tem experiência em relacionamentos. É por isso também que, tipo, sempre que alguém termina, a galera fica tipo, teve traição, com certeza. Caralho! Tem inúmeros motivos pelo qual um relacionamento termina. Traição não é tão comum assim como um motivo.
Não tô dizendo que traição não existe, que não aconteça muito, porque acontece muito. Mas na maioria das pessoas que eu vejo, término não é só por traição não, tá ligado? Caralho. Original de dependência que havia entre a mãe. Eu tive 3 relacionamentos, nenhum deles terminou por traição, por exemplo. E o feto. Uma fusão de 2 em 1 que já... O Bonner e a Fátima terminando o casamento, a internet aos prantos, sim. E a galera falando do novo namorado da Fátima, como se ela tivesse, tipo, ficando com ele antes de terminar com o Bonner. Enfim. Jamais pode ser vivida de novo. Tentar obter isso é absurdamente destrutivo para a identidade. Uma amiga terminou bem e o povo todo dizendo pra voltar porque eles gostavam do casal. Tipo, cadê o respeito? Sim! Porra! Tipo, você não está no relacionamento. Das 2 pessoas. E isso não é amor. O amor, segundo Fromm, é aquilo que reconhece a impossibilidade de uma fusão como essa. E é uma união que, diferente dela, preserva a integridade de cada indivíduo. Eu preciso entender que eu não sou você. Que você, afinal, não me completa. O amor é o paradoxo de uma união de 2 seres diferentes que permanecem diferentes depois dela. É o absurdo de uma fusão que sabe e aceita que é impossível. É isso que gera o fenômeno do amor, é o absurdo da coisa. Lacan tem uma metáfora no Seminário 8 que é mais ou menos assim. Eu, enquanto indivíduo carente... Mas, Danael, você tem uma alma gêmea. Como você espera ser feliz se não se casar com o primeiro ser que você beijar na boca? Porra, fudeu, porque foi uma mulher. Tô fudido. Te ofereço o meu amor, como uma mão que se estende em direção a uma árvore, tentando colher em um dos galhos um fruto imaginário que vai finalmente me saciar. Só que o que eu encontro vindo dessa árvore, em vez desse fruto que não existe... me desgaysaram agora. É uma mão que me procura de volta, é uma outra mão. O meu amor por você se encontra com o seu amor por mim, e no encontro dessas 2 mãos que buscam, dessas 2 carências... É o que acontece o que Lacan chama de milagre. É o encontro desesperado de 2 seres mutilados que sabem que é impossível se fundir, mas que ainda assim querem transformar isso em algo maior do que só um mútuo compartilhamento de solidões. Como diz a Helena Castello na sua tese Amor e Paradoxo, um percurso sobre os indícios de Lacan, é só quando algo falta ao amor, tornando-o imperfeito e diferente de uma fusão, que ele pode acontecer entre 2 sujeitos que nunca, já que são sujeitos, poderiam passar a ser um só ou desejarem a mesma coisa. Amar é um ato de teimosia, é uma forçação, é uma mentira. Você precisa mentir. Ninguém que é literal pode falar sobre o amor, porque amar é dizer que eu preciso de você, sabendo que eu não preciso. É dizer que você me completa, sabendo que não completa. É dizer que eu te amo pra sempre, sabendo que o pra sempre não me... Pra mim o companheirismo é muito foda, companheirismo é irado. ...pertence. Amor é um exagero, como já dizia o Cazuza, e eu sou mesmo exagerado. É cantar que os nossos destinos... Jogada a seus pés. ...que nos foram traçados na maternidade, que eu nunca mais vou respirar se você não me notar, que por você eu largo tudo, carreira, dinheiro, canudo. Porque eu adoro um amor inventado, e a verdade é que todo amor é inventado. Se ele é uma mentira, ele é a mais bela das mentiras. É a mentira que permite que a gente supere a maldição da nossa própria existência. A pergunta que sobra, é claro, é que se o amor não é uma fusão, mas ao mesmo tempo é mais do que só o compartilhamento de solidões, o que ele é? Bom, o Alain Badiou, em Elogio ao Amor, tem uma boa visão sobre isso. O amor enquanto mentira é uma ficção. É uma construção de longo prazo que vai muito além de um primeiro encontro. Ele é uma construção persistente, capaz de gerar uma nova forma de experimentar o mundo, um novo ponto de vista. Veja, o amor é o que me permite que, mesmo ainda sozinho, ainda solitário, eu seja capaz de ver o mundo a partir de um ponto de vista que não é mais o meu. Sim, isso é bem verdade. Você se coloca no pé nos pés da outra pessoa quando você ama ela. Em outras palavras, o amor é a construção do nós. Sim. Que vai substituir o eu marcado pela ausência. Esse eu continua ali, é claro, eu não me fundo, mas ele abre espaço para uma perspectiva maior, uma perspectiva a 2. Quando eu me apoio nos ou a 3, sei lá, né? Ou a 4, não sei, isso é o relacionamento de vocês também. Ombros da mulher que eu amo e vejo, digamos, um pedaço do pôr do sol sobre uma paisagem montanhosa,
Os dourados campos verdejantes, a sombra das árvores, ovelhas de nariz preto paradas pastando e o sol prestes a desaparecer por trás dos picos acidentados. E eu sei, não pela expressão no rosto dela, mas pelo mundo em si, que a mulher que eu amo está vendo o mesmo mundo que eu. E essa convergência é parte do mundo e que o amor constitui exatamente naquele mesmo momento o paradoxo de uma idêntica diferença. Então, eu sei que o amor existe e que ele promete continuar a existir. Ok, o final é bonito, tá tudo bem. Tá tudo bem. Te perdoamos, Vitoraga. Te perdoamos, Vitoraga. O amor é o que acontece quando eu entendo que não existiam humanos originais, que você não é minha alma gêmea, minha cara metade e que provavelmente nossos destinos não foram traçados na maternidade. Que é bem possível que esse encontro tenha sido completa obra do acaso, mas o fato é que quando eu digo eu te amo, eu extraio do acaso algo que é maior do que ele. Quando eu te concedo a minha falta e você me concede a sua, existe a promessa de que nós podemos aqui criar, construir algo que seja maior do que nós dois. De que isso é possível. Amar é acreditar que é possível criar um nós a partir de dois eus que são diferentes e que vão para sempre permanecer diferentes. E no fundo, bem no fundo, talvez isso não resolva o problema da separação. Talvez no fundo a gente ainda esteja carente depois de conseguir tudo isso. Sim. Mas com certeza ajuda. E vale a pena tentar, mesmo que a gente tenha que mentir um pouquinho. Sabe que não é mentira o quanto eu sou grato por você assistir até aqui. O quanto eu verdadeiramente peço perdão também por demorar tanto. É que o final do semestre na faculdade foi muito corrido e, querendo ou não, às vezes eu não tenho condições de dedicar tanto tempo quanto eu queria ao canal. Tá tudo bem. Eu queria agradecer especialmente ao meu primeiro apoiador oficial aqui do canal. Ótimo vídeo. Esse aqui é meu melhor amigo. Nice. Ótimo vídeo. Amem mais, tá? Por favor, amem mais. Te amo, Vitoraga. Agora quero viver um romance. Agora vamos todo mundo declarar nosso amor ao Vitoraga. Beleza. Também vou declarar meu amor ao Vinícius Guiolan. Tô declarando meu amor a todo mundo agora. É isso. Ótimo canal, manda o link? Aham, vou mandar o link do vídeo. Enfim, bom vídeo. Danão, isso é arofobia. Não pode dizer que eu ame mais. Você pode amar sendo romântico, pô. Só não ser um amor romântico. É o que eu falei. Eu amo muita gente.